Hoje aqui no DonaCast eu trago uma convidada muito especial, uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida, que conseguiu tocar o meu olhar, mudar a minha sensibilidade em relação ao ser humano, e é por isso que eu faço questão dessa parceria, eu faço questão dela estar comigo nessa trajetória. O nome dela é Cláudia Aroeira. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, André. A Cláudia é psicóloga de formação, ela é facilitadora emocional e tem especialidades em neurociência. Cláudia, você sabe que é complicado, às vezes, a nossa história é tão única, né? As descobertas, o modo de olhar para as pessoas, para a gente mesmo, né? Os porquês da vida, isso me levou até você, né? Então, às vezes eu me sinto meio assim, sem jeito. Sem jeito, porque falar com você e falar para você me traz muito a minha história, né? E a minha história me leva muito para um propósito específico, que a gente estava conversando há pouco, né? E então, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você se apresentasse, eu queria que você falasse onde esses nossos propósitos se unem, né? E se apresente para o meu público, vamos lá. Bom dia a todos. André, obrigada pelo convite, foi uma honra receber sua ligação, me chamando para participar desse bate-papo. As nossas vidas nos uniram lá atrás realmente por um propósito que a gente tem junto, essa vontade dentro do peito de ajudar pessoas, de fazer com que elas olhem para suas histórias, fazer com que elas mudem e cheguem a um objetivo maior. Isso me move também, né? Eu fui fazer psicologia com 22 anos, eu me formei com 24 anos, porque eu queria exatamente isso, mostrar para as pessoas um caminho que as levassem para onde elas quisessem. Todo ser humano tem esse poder. Então, depois da psicologia, eu trabalhei muito com seres humanos, com pessoas, e agora eu descobri na neurociência também um caminho que dá para provar, porque a psicologia ela tem um pouco de subjetividade, né? A psicanálise, o Freud, tem um pouco de subjetividade. Mas a neurociência não, a neurociência veio comprovar muito do que o Freud falava, muito do que a psicologia mostra e disponibiliza para que a gente alcance nossos objetivos. Nesse caminho de busca, eu também fui encontrar na neurociência respostas exatas longe de achismos, né? Aliás, galera, nós somos as garotas dos livros, né? E isso às vezes nos trava um pouco, porque nós somos as garotas dos livros. A gente gosta sim de saber histórias de vida, adoramos ter empatia pelo próximo, saber da história das pessoas, mas assim, eu e a Cláudia a gente adora um ponto exato com uma explicação científica. E foi nesses porquês, juntamente com a minha história, em breve, não sei se você já sabe da minha história, mas eu convivi muito nova num lar tóxico, e isso se desdobrou na minha vida com relacionamentos interpessoais e pessoais com grande toxicidade. E foi aí num treinamento que eu encontrei a Cláudia e decidi parar de ser vítima dessa situação, decidi olhar para a minha vida como um agente modificador, uma pessoa facilitadora de abrir olhares, né? E a Cláudia é isso, a Cláudia é uma pessoa facilitadora de abrir olhares, especialmente de uma galerinha que ela adora, que às vezes é julgada, que às vezes é incompreendida, que às vezes é expulsa de um ambiente, às vezes não é aceita, né? E essa galerinha se chama adolescente. Vamos falar um pouquinho dos adolescentes? Por que esse amor pelos adolescentes? Por que escolher essa missão de vida de ser facilitadora entre pais e filhos numa fase da vida de grande mudança? Por que isso, Cláudia? Vamos lá. Porque eu acredito que todo mundo tem o direito e a hora de se curar, de olhar para a sua história e querer mudar o percurso que está vindo. Você falou que veio de um lar tóxico e em algum momento você despertou que você poderia sair dessa vitimização desse lar tóxico e tocar sua vida, né? Eu acredito que quando isso acontece na adolescência, a pessoa tem muita possibilidade de virar a chave e começar a assumir a própria vida, sair do vitimismo. Porque assim, André, é importante dizer
que quando criança nós somos vítimas de um lar abusivo ou de perdas, né? Eu perdi minha mãe com 6 anos, eu fui vítima disso. Eu fui uma órfã. Como órfã, eu fui vítima de abusos, de favores, de casa dos outros, de tudo. Eu fui vítima. Só que chega uma hora que a gente tem que entender que a gente tem que sair desse vitimismo. A gente tem a chave da vida na nossa mão. E se eu descubro isso na adolescência, eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu, Cláudia, descobri isso com mais de 40 anos. Apesar de ter feito psicologia e me formado com 24, eu continuei arrastando as correntes da minha vida. Então, se você descobre isso na adolescência, você tem muito tempo para aproveitar. E eu digo que adolescente tem pouca casca, né? Ele teve a história da infância de dor, de um lar tóxico, de uma perda, ou de um abandono, ou de uma rejeição, mas na adolescência é muito fácil você chegar para ele e falar, deixa eu te ensinar uma coisa. Levanta, respira, faz, vai buscar, vai. Você tem uma força dentro de você, vai entender isso, sai dos padrões da sua família. Quando você fala isso para uma pessoa de 70 anos, e eu tenho pacientes nessa idade, você tem que falar muito mais vezes, porque eles têm crenças muito mais cristalizadas. São 70 anos acreditando que meditação não funciona, por exemplo. E o idoso ou uma pessoa mais velha, ele tem a validação dos comportamentos que deram certo e que não deram. Então, até ele desmistificar dentro dele essa validação, que inclusive no comportamento e no ambiente que ele convive, né, convergem para que ele ache que tem razão em todos os sentidos, né, é muito difícil. O adolescente não. O adolescente, ele está começando uma trajetória de vida, né, recente, ele tem escolhas, tem a possibilidade de ter escolhas recentes, né, e hoje tem informação, tomara de qualidade, né, gente? Vamos procurar informação de qualidade com pessoas de autoridade, porque esse acesso muito fluido de informação é uma via, né, de duas opções aí, ou até mais, que pode te levar para um lado não muito legal. E falando disso, dessa fluidez de informação, dessa escolha dos adolescentes, como que fica o relacionamento nas redes? Como a gente estava falando lá, né, essa coisa do relacionamento nas redes, quando o adolescente não está muito legal dentro de casa, quando ele é mal interpretado dentro de casa, a gente sabe, a neurociência explica que o adolescente ele sofre uma coisa chamada poda neural, ou seja, ele perde neurônios, sinapses, e com isso vai também muita memória, muita aprendizagem. A gente sabe que o adolescente sofre um bombardeio de hormônios, né? E a gente sabe igualmente que muitos dos pais ou dos familiares que convivem com esse adolescente não têm um preparo emocional, um preparo de conhecimento para aconchegar, para acolher esse adolescente. E aí, o aconchego que ele não tem dentro de casa, às vezes ele encontra de uma forma errada, né, de uma forma manipuladora fora de casa. E pior, né, às vezes dentro do quarto, que também é fora de casa nas redes sociais, né, Cláudia? O que você, com a experiência, com os pacientes que você tem, o que você tem para dizer para esse público? Andréia, é assim, o adolescente ele é muito incompreendido. E não é só pelos pais. E não é só em 2022. Ainda em 2022 eles são incompreendidos, né? Quando eu dou palestra para pais, para professores, mesmo para adolescentes, eu digo assim, o médico que cuida da criança, todo mundo fala, pediatra. O médico que cuida dos velhinhos, geriatra. O médico que cuida das mulheres, ginecologista. E o médico que cuida dos adolescentes? Todo mundo fala, não tem. Tem. Se chama pediatra. Mas ninguém sabe. Ou pelo menos grande parte das pessoas não sabe. Até porque o pediatra, ele é um pediatra que fez uma outra especialização para se tornar um pediatra. Então, enquanto no Brasil hoje tem 12 mil pediatras, mais ou menos, tem 300 pediatras. É muito desproporcional. Não tem pediatra em plano de saúde, então, ou seja, não é acessível. Mas ele é um especialista dessa idade, que é muito diferente da infância. O médico que tem que cuidar do adolescente, inclusive neurologicamente falando, ele é totalmente diferente da criança. E aí, com isso, existe um conceito dos pais. Ele já é grande, ele já se vira sozinho. Ele tem que saber, não é possível, já tem 16 anos, já está na hora de aprender. E não está. 15 anos, 16 anos, eles só cresceram.
o corpo cresceu, o que só atrapalha, né? Porque enquanto ele é pequenininho, ele está administrando inclusive os movimentos. Quando ele dá um estirão, ele não consegue administrar nem os movimentos dele. E aí começa um bombardeio de rótulos, que vem primeiro dos pais, mas também da escola, de parentes, de amigos, que eles são desconexos, são estabanados, bate em tudo, derruba tudo. E aí ele começa a criar essa verdade de rótulos. Ah, eu sou estabanado. Ah, é porque eu sou muito desleixado, eu derrubo tudo. Mas é porque ele passou 12 anos com um corpinho. E em um ano ele cresceu 20 centímetros e agora ele não consegue administrar. Esse é um dos primeiros rótulos. Segundo rótulo, ele é preguiçoso. E isso acaba com o conceito, autoestima do adolescente. Porque ele não é preguiçoso, ele está num processo de desgaste de energia, porque o cérebro está nesse processo que você falou, da poda neural, que gasta uma energia que um adulto não suportaria. É porque eles ainda têm muita energia da infância. Mas é um processo que leva o adolescente ao torpor. Eles ficam parados, entediados, eles não têm energia. Por quê? Porque o corpo está ali numa ebulição. Eu digo que é um pouco parecido, guardando as devidas proporções, com a gravidez. Quando a mulher está grávida, todo o corpo dela começa a ter uma ebulição. O cérebro diminui de tamanho, inclusive, uma mulher grávida. Tudo muda, a emoção dela muda, porque ela começa a produzir hormônios que até então ela não produzia, e tem um ser estranho no corpo dela, e ela precisa alimentar. Então ela tem mais sono, porque ela gasta muito mais energia, inclusive cerebral. Só que todo mundo acata, aceita, conhece, porque tem o ginecologista, porque todo mundo senta, põe as perninhas para cima, você está cansado, olha, você está sensível, por isso que você está chorando por qualquer coisa. Com o adolescente não, existe uma cobrança quando ele chora. Por que você está chorando? Ah, mas não é possível, você tem que saber. E ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe por que ele está chorando. Ele tem picos emocionais que ele não sabe de onde vem. Mas porque nesse processo da poda neural, ele vai resgatar memórias da infância, né? Ele vai fazer conexões e que ele não tem consciência muitas vezes. Então, de repente, ele se sente muito triste, começa a chorar, porque com 1 ano e meio ele perdeu a chipeta e ele fez essa conexão neural nesse momento da poda. Racionalmente, ele não sabe por que ele está chorando. Ele só acessou essa memória, ele acessou o hipocampo. Entende? Só que isso não é compreendido. E aí o que acontece? Os pais, as mães, todo mundo fica cobrando, rotulando e agora colocando uma doença, dizendo que ele tem um problema. E aí você me pergunta, pode ele não tem um problema? Tem, mas é parte da adolescência ele ter esse problema. Então ele não tem que... Parte do processo, né? Faz parte, é bom que ele esteja. Uma mulher grávida, quando ela chora do nada, ela tem que tomar um remédio? Ela tem uma doença? Não, faz parte do processo. E quando eu estou com um adolescente, eu falo isso para ele, ó, doutor, eu estou com depressão. Ah, faz parte, tá tudo certo. Você tem que aprender agora a sair. Depressão é um buraco que você caiu. Você tem que aprender a sair dele. Você não tem que se entorpecer e não saber sair. Você tem que... Ok, entrei na depressão, saí da depressão. Era só uma tristeza, foi um acesso, saí assim que sai. Como que sai da depressão? Vai no cinema, vai ouvir uma música. Música é um grande remédio. Muito melhor do que qualquer antidepressivo. A dança é um grande remédio. Então a gente tem que criar formas de sair desse processo que a adolescência, né, nos... Ô, Cláudia, eu fico aqui, enquanto você vai falando assim, passa um filme na minha cabeça, porque num ambiente onde há compreensão, esse adolescente já sofre essas mudanças fisiológicas. É fisiológico, não é escolha, né? A poda neural é como se a sua cabeça fosse virada de cabeça para baixo, os neurônios caíssem e depois essas ligações elas têm que se reconfigurar, né, se refazer conforme o tempo, né? O fisiológico é o hormônio. Você não tem peito, de repente começa a nascer peito, não tem pelos no corpo, em alguns lugares do corpo, daquele de repente começa a nascer e a imagem é estranha. Eu tenho uma pré-adolescente em casa, eles olham para aquilo, é estranho para eles, né? O corpo da mulher prepara, o útero começa a preparar para receber um bebê. Então, assim, são mudanças, né, importantes e muito
disruptivas. Não importa se você está de bom humor ou mau humor, vai acontecer essa mudança. Então, num ambiente que não que é acolhedor, já é difícil. Vamos trazer isso para cenário de pandemia, mãe enlouquecida dentro de casa, pai que perdeu o emprego, crianças na escola que não tem, que começaram a se comunicar por máscara, não conseguem mais olhar, gesticular com um sorriso, né? E eu, às vezes, na pandemia, não sei você, eu não ouvia direito quando eu estava de máscara, né? Então, assim, as competências socioemocionais, elas foram colocadas em xeque mesmo. E aí a gente vai trazer esse adolescente para esse contexto social, né? Onde todos estão com os nervos literalmente à flor da pele, não só os adolescentes. O que a gente faz com essa turma? E tem mais um detalhe, né? Adolescentes que não aceitam o seu corpo. A gente sabe que o cérebro ele é considerado maduro com 22, 23 anos. Até lá, ele não consegue fazer uma escolha de decisão adequada para a idade dele. Então, hoje nós temos muito isso, pré-adolescentes, adolescentes que não aceitam o corpo, não querem o corpo, né? Não sabem por que não querem isso. E buscam mudanças físicas, né? Você me falou que você tem, inclusive, acesso a esse tipo de informação. Como que a gente faz com esses adolescentes, sendo psicóloga? Olha, você tocou num ponto importantíssimo, né? Porque adolescente, ele tem uma construção social. Até então, ele só interagia com pai, mãe, irmãos, escola e amiguinhos da escola. Na adolescência, ele vai construir relações, que na infância ele só brinca. Mas na adolescência ele vai aprender a falar o que ele está sentindo, ouvir o que o outro está sentindo, ter um feedback do comportamento dele. Algum amiguinho vai chegar para ele e vai dizer, você é chato, você é tóxico, e ele vai ter que aprender porque ele... né? Ou seja, ele vai construir o social. E aí, nesse momento dessa construção, ele é tirado do social. 2 anos, que para mim e para você não fez diferença de construção social, porque o que a gente tinha que construir, a gente construiu. Mas para esse adolescente foi, assim, muito grave. Era um momento que ele tinha que estar se relacionando e aprendendo as relações, as demandas, as paqueras. E aí ele foi jogado para a internet, ele foi jogado para as redes sociais. E as redes sociais manipulam para onde elas querem, porque existe por trás das redes sociais todo um processo que leva a pessoa para onde eles querem, né? E aí ele não teve a oportunidade de fazer essa construção. Existem vários estudos da psicologia positiva, Andréia, que falam que o que nos promove felicidade e bem-estar é a qualidade dos nossos relacionamentos. Isso é um estudo de Harvard que já dura quase 80 anos e que o principal resultado dessa pesquisa hoje é falar assim: a relação, as nossas relações, a qualidade dessas relações é o que vai fazer você ser uma pessoa feliz e ter bem-estar. Senão isso vai criar doença em você. Quando você não se relaciona bem, quando você não consegue construir relações, a tendência é que você vá sucumbindo, inclusive com doenças do corpo. E a adolescência é um momento muito importante para você começar a construir a base das suas relações. Quando isso foi tirado 2 anos de um adolescente, o adolescente que entrou na pandemia com 12 saiu com 14, ele teve uma perda muito grande. Sim. E aí ele volta com uma demanda de conteúdo escolar que ele não vai dar conta, porque com 2 anos de pandemia ele teve uma perda cognitiva importantíssima. E que eu, sinceramente, imaginei que na volta as escolas fossem, sei lá, criar 1 ano a mais, mas não, o mundo continuou como se nada tivesse acontecido. E esse adolescente agora está com essa demanda. E agora? O que eu vou fazer? Não consigo dar conta? Cláudia, se sentindo excluído. Né? E aí, e abraçando alguns rótulos que talvez, né, a gente vai falar um pouco depois, né, esses rótulos não vão fazer bem nas escolhas que ele tem a fazer. Né? Não é só o rótulo da preguiça, é o rótulo do não ser bonito, ser desengonçado, né?
tanta Não consigo coisa. aprender, não consigo me concentrar. Não sou bom o suficiente, né? E por aí vai. Como é, por exemplo, eu não vejo nenhum trabalho nesse sentido pós-pandêmico desses adolescentes que saíram da escola com 10 voltaram com 12, com 12 voltaram com 14, né? Eu não vejo... Os adolescentes do terceirão que não viveram aquele fechamento de ciclo do terceirão. Todos os adolescentes, quando eles entram no ensino médio, eles ficam esperando o terceiro ano. Tem escola que tem uma sala do terceirão, tem um uniforme diferente do terceirão. Quem pulou esse terceirão não fechou o ciclo do ensino médio. E aí você fala, poxa, eu não vejo ninguém fazendo nada. Não. Porque as pessoas que poderiam fazer alguma coisa também estiveram na pandemia. Que eu digo que, para mim, no meu ponto de vista, foi uma classe muito massacrada que foram os professores. Que eles também tiveram uma dificuldade absurda. Um dia eles estavam dando aula presencial, no outro dia eles tinham que ser youtubers. Na verdade, eles tinham que competir com os youtubers. Porque eles tiveram que aprender a dar aula online. Muitos professores saíram, né, de licença porque não deram conta. Porque são pessoas que não são nativos digitais. Ah, tudo bem, agora a gente faz pelo Meet, tá tudo bem. Eu vou compartilhar minha tela. Não tem. Tinha professoras que não eram nativas digitais e não sabiam, não conseguiram. Porque tinha uma cobrança da escola, dos pais, e agora eles estavam dando aula não só para as crianças, mas também para os pais das crianças, que ficavam ali assistindo aula e criticando. Então, quando essa criança voltou para a escola, esse adolescente voltou para a escola, o que eles encontraram? Professores que vinham também se arrastando pela Quase pandemia. no burnout, né? Quase, algumas no burnout. Algumas, muitas no burnout. Eu tenho um paciente de uma escola aqui de São Paulo que no começo da pandemia ele tinha 50 minutos de aula só. E eu perguntei para ele, por que você só tem 50 minutos de aula? Não, porque a escola entendeu que não é saudável a gente ficar mais do que 50 minutos em exposição na tela. Com 2, 3 meses ele estava tendo aula normal, das 7 ao meio-dia. E eu falei, ué, o que aconteceu? O que mudou na sua escola? Não, porque os pais fizeram pressão. Porque já que estava tendo aula 50 minutos só, eles iam pagar só pelo percentual das aulas que a gente estava tendo. E aí o que a escola fez? Porque aí a escola precisa receber, os professores precisam ganhar, a escola precisa se manter. Então eles adaptaram mesmo sabendo que não era bom. E assim foi feito no mundo inteiro. Mesmo sabendo que aquilo não estava sendo producente, eles continuaram fazendo. E aí o que acontece hoje? Adolescentes voltando para a escola com déficit de 2 anos. E o que eles falam hoje? Ah, tudo isso que a gente está aprendendo a gente não vai usar na nossa vida. É a desculpa verdadeira que eles usam. Porque é verdade. Muita coisa eles não vão usar. Só que agora eles começam a repudiar esse conteúdo por falta de capacidade de dar continuidade. A dor, Sim, né? Uma Não coisa quero- vai levando a outra. não quero ver a dor e vou dar Não um quero. jeito de colocar essa dor de canto e eu tenho que seguir, Exatamente. né? Eu tenho que responder aos anseios da sociedade, dos meus pais, dos meus amigos. Então eu vou deixar a dor do lado e não vou me preocupar com ela agora. É isso que está acontecendo. E não está tudo bem. Não. Aliás, está longe de estar tudo bem. E o que eu diria hoje para um adolescente é que ele tem a escolha de não passar por cima da dor, enxergar realmente o processo que acontece, né? E olhar para isso de uma forma, olha, se eu tiver que voltar um ano para trás, não vai ser repetir ano. Hoje, no nosso contexto, não vai ser um repetir de ano. Vai ser um quero fazer de novo e retomar o que eu perdi, porque na pandemia eu não dei conta. Eu estou falando de conteúdo escolar, mas subentenda que atrás do que eu estou falando tem também muitos conteúdos emocionais. Não deu certo, eu preciso voltar e fazer de novo. Os pais que estão ouvindo isso, ok, eu não olhei meu filho adolescente como esse momento difícil que eu deveria apoiar. E agora? Vou me chicotear? Não, tudo bem, volta, faz de novo, constrói de novo. É porque a gente tem na nossa sociedade uma aversão ao erro. E o erro é muito importante, porque o erro ele pode ser um start para um começar de novo e fazer diferente e fazer certo.
E isso não é só na escola, né? Isso é na educação dos nossos filhos. A gente não é receita de bolo. Criar filho não é receita de bolo, né? Os professores com esse excesso de cobrança, os amigos, eu vejo muito, né? A minha filha mesmo, como tá difícil às vezes conversar com os amigos, porque eles perderam isso. A nossa espécie, ela faz muito por imitação. Tem crianças que não conseguem mexer a boca porque não viram o outro mexendo a boca por conta da máscara. E eu entendo a briga de muitos professores de que a máscara era prejudicial, né? A máscara é prejudicial, a falta de sorriso é prejudicial. E vamos levar tudo isso lá para o nosso foco, né, do adolescente que está travando uma batalha fisiológica, emocional, no ambiente que ele está inserido. E aí agora você vai me deixar puxar a sardinha pro meu lado. Falar um pouco, porque os relacionamentos eles são aprendidos. A gente tem que amadurecer com os relacionamentos. E aí a gente só amadurece acertando e errando. Errar também faz amadurecer. Se você pegar o erro como um start para fazer de novo, para uma autocompreensão, né, para se olhar melhor. Então a gente pode aprender muito com o erro. Como é que fica essa história que hoje está tão fácil eu me relacionar nas redes, né, eu começar um relacionamento nas redes, sem maturidade, de uma forma muito fluida, sem uma autoridade, porque na internet você não tem aquela hierarquia de pessoas, e é por isso que muitos adolescentes tratam todo mundo de uma forma muito igual, né? Porque quando a gente era pequena, a gente tinha uma hierarquia. Olha, não trata assim sua avó, não trata assim seu pai, não trata assim sua mãe, pede bênção pro padre. Tinha essas coisas. Na internet hoje não, né? Na internet não tem essa hierarquia. Então, eu tenho alguém que está desabrochando para uma vida em breve adulta, sem maturidade emocional, para fazer escolhas de relacionamentos. Olha o silêncio da Cláudia, porque é difícil. A gente não tem maturidade emocional para fazer essas escolhas. E dependendo do que está acontecendo com você dentro da sua casa, você quer um aliado fora da sua casa para ser um parceiro de dor. E isso vai virar um relacionamento tóxico, Cláudia. É isso? O que você... Você falou, achei bem interessante isso que você colocou da hierarquia, né? Vamos considerar que 2 anos no desenvolvimento infantil é um tempo muito longo, né? Como eu falei da pandemia, quando a gente parou. A internet, né, esse movimento da internet traz uma outra questão também. A gente confunde essa hierarquia porque antigamente o avô e a avó ensinavam para o netinho como se comportar, como fazer. O avô e a avó traziam o que era certo. O pai e a mãe era o detentor do saber, o professor era o detentor do saber. Hoje, com o Google, as crianças sabem mais do que as crianças ensinam os avós como mexer no celular, como buscar, como fazer. Então elas se acham mais sábias, porque elas entendem que a sabedoria é aquilo. Se restringe àquilo. Eu sei mais do que minha avó porque eu sei mexer no celular. Então eu sei, eu posso escolher, eu posso decidir, quem manda na minha vida sou eu. E aí junta-se também uma outra questão, que é um movimento social, onde as mulheres estão trabalhando, saindo de casa, as mães que ficavam em casa vigiando, protegendo, né? Eu não sou absolutamente contra esse movimento, quero deixar isso bem claro. Mas isso sim está acontecendo, os adolescentes estão cada dia mais sozinhos dentro de casa, achando que sabem tudo, que podem escolher e que a vida é deles. E aí eles vão buscar parceiros, e aí é também um outro fenômeno social. Eu vou buscar pessoas parecidas comigo, que têm as minhas mesmas ideias, as minhas crenças. Então, se eu estou num lar onde eu vejo agressão, relacionamento tóxico, violência dentro de casa, eu quero conversar sobre isso. E eu não vou conversar sobre isso com uma pessoa que tem uma casa equilibrada, uma família estruturada, porque ela não vai ter assunto. Principalmente o adolescente, que ele é monotemático, muitas vezes. Ele vai procurar alguém que vá no tema que ele tem para falar.
ele vai buscar alguém que também veio de um relacionamento tóxico. Então eu costumo dizer que a mulher que gosta de apanhar casa com o homem que gosta de bater. Porque a mulher que apanhou viu a mãe apanhando normalmente do pai. E o homem que bate viu o pai batendo na mãe. É essa a relação de amor que eles aprenderam. Certo ou errado? Não estou entrando nessa questão moral. Eu estou entrando no modelo, no padrão que ele veio, que ele aprendeu da família dele. Se ele aprendeu, olha, o que é amor? Ah, amor é um casamento entre um homem e uma mulher. Na minha casa, o amor é isso. O papai batia na mamãe e é isso que eu aprendi. Então, quando eu vou para a internet buscar um parceiro, eu vou buscar alguém que entenda amor com violência. Ainda que eu, racionalmente, acho que está errado, mas é esse o meu tema, é essa a minha verdade. O meu padrão de amor é esse. A pessoa não consegue entender amor como compreensão, companheirismo, talvez num nível racional, ok, mas nós vamos buscar aquilo que nos conforta, aquilo que nos é familiar. Tá aí o nome, familiar, que é o que veio da família. Se o meu modelo de família é esse, por mais que eu olhe e julgo que está errado, esse é o modelo que o meu cérebro vai buscar. Porque o meu cérebro formou conexões e me ensinou que esse é o modelo. Eu tô sempre com o coração palpitando porque eu tô com medo, porque meu pai chegou, porque vai brigar, porque vai... Esse estresse é aquilo que eu aprendi a viver. O meu cérebro está programado para viver aquilo. É aquilo que eu vou buscar. Habituado, né? E quando eu vou buscar o meu igual, você falou de nós aprendemos por imitação, nós aprendemos e vamos nos encaixar com pessoas que falam a mesma língua que a gente. Você não vai procurar amigos que falam inglês, você não vai entender o que ele fala. Você vai procurar alguém que fale a mesma língua. E como a rede, né, nos dá um mundo de possibilidades, nós vamos filtrar dentro daquilo. E aí a gente vai buscar, sim, é o modelo que eu tenho, é o modelo que é familiar para mim e que é para ele também, e a gente se encaixa. E aí eu tenho pacientes, Andréia, que sabem que estão numa relação tóxica. Terminam essa relação, mas voltam para essa relação ou entram em outra pior. Porque o corpo, o cérebro está acostumado a viver naquela tensão, no choro, na insegurança, no ciúme, porque foi isso que ele aprendeu. É a zona de conforto, é o familiar. E a gente não busca aquilo que a gente acha racionalmente que está certo. A gente busca aquilo que a gente está confortável. E se o que é confortável para mim é eu estar numa situação de estresse, é isso que eu vou buscar. Entende? Eu tenho amigas que falam assim pra mim. Amigas, colegas, hoje com esse trabalho, acabam procurando a gente, né? Elas falam assim, eu nem sei o que fazer quando eu encontro uma relação pacífica. Eu não sei me comportar numa relação pacífica. Por quê? Porque você não vai ter repertório para se comportar numa relação pacífica. Tirou você da sua Não sabe nem o que fazer, né? Ou pessoas que falam assim, gente, eu só atraio o homem que não presta. O dedo podre, né? É mentira. Você tá numa balada, o cara que presta, ele chega em você. Ele conversa com você. Só que em algum momento você fala, ai, nenhum homem presta. Todo homem é safado. Porque são jargões que você aprendeu na sua vida. E aí, sem querer, e sem saber, e sem perceber, você tá afastando aquele cara que presta. Porque ele não admite ouvir aquilo. Ele fala, ih, não, pera um pouquinho, ela me ofendeu. E aí ele vai embora. E aí o cara que não presta chega perto de você. E quando você tem essa fala, ele diz, é isso aí. Pô, nenhum homem presta. É aqui que eu vou ficar. Sabe? Como diziam os antigos, deu match. Deu match, né? Como diziam os antigos, é a corda e a caneca. Pronto, tá ali. Encaixa. Essa é a crença dela. É a minha crença também. E aí dá match. Então, quando você disse assim que lidar com o adolescente, a mudança, né, quando o adolescente consegue, que cai a ficha, né, de que talvez esses relacionamentos, até vamos falar de amigos também, porque o adolescente tem muito essa coisa do pertencer a grupo, né, ficar de olho no grupo que ele está escolhendo, se ele se sente muito confortável nesse grupo, né, qual que é a bagagem que ele está trazendo para isso, né, o que é parecido dentro dessa convivência social em grupo, né? Se for algo que não é muito legal, se for algo que é tóxico, é que você já viu isso em algum momento da sua vida e você se sente aconchegado com essa situação, né?
Mas, por outro lado, como você também disse que ele consegue tirar, ele tem menos casca, né? Então, assim, se cai a ficha e você tá com pouca casca, dá para refazer tudo isso, né? Em qualquer momento dá para refazer, vamos deixar isso Sim, bem claro. sim. Com 70 anos a pessoa faz terapia porque ela acredita que em alguma coisa ela vai mudar. E ela muda a forma como ela olha para as coisas e ela vai mudar o resultado que ela está produzindo na vida dela. Só que o adolescente, assim, ele acabou de sair da posição de vítima que ele é, porque se ele está num lar onde a mãe xinga, o pai xinga, você é um inútil, você é um incapaz, ele não tem recurso para questionar, então ele acredita incondicionalmente no pai e na mãe. O adolescente, ele acredita incondicionalmente no pai e na mãe. Quando o adolescente senta na minha frente, tem dois tipos de adolescente. Aquele que fala para mim, olha, meu pai me chama de inútil. Eu falo, e você acredita? Ele fala assim, olha, não, mas meu pai faz o melhor, meu pai eu entendo, eu gosto, meu pai, ele sabe mais das coisas do que eu. Esse é um adolescente, vai ser um processo muito perigoso, porque ele acreditou na verdade do pai. O pai, por algum motivo, normalmente um pai opressor, ele calou o questionamento desse adolescente. Eu costumo dizer, André, que questionar para o adolescente, guardando as devidas proporções, mas é igual o brinquedo para a criança. O questionar para o adolescente, o desenvolvimento do adolescente é tão importante quanto o brinquedo para uma criança. Então, se eu tenho uma adolescente que chega para mim e fala, não, meu pai me xingou, falou que eu era inútil, e que, mas tudo bem, ele está certo, é porque eu cheguei tarde, é porque... Ele justifica o erro do pai dele. Esse adolescente, eu sei que eu tenho que ter mais sessões com ele. Quando é um adolescente que chega e fala, olha, meu pai me chamou de inútil, e eu odeio quando ele fala isso, porque eu não sou inútil, mas eu não consigo falar isso para ele, aí é uma questão de comunicação. Eu vou ensinar o jovem a se comunicar com o pai e a questionar essa, entre aspas, verdade do pai. Eu vou ensinar para ele que aquilo que ele está aprendendo do pai e da mãe não é uma verdade absoluta. Ele pode questionar, ele pode sair desse papel de vítima ou do cara que só aprendeu porque ele não tinha recursos para questionar. Agora ele tem, e eu dou para ele recursos para ele questionar. Então na adolescência é esse desabrochar de dizer, olha, é o processo da heteronomia. Anomia, quando você é criança, você absorve todas as regras e leis como verdades e você não tem como questionar. Se você falar para uma criancinha de 1 ano e meio que o vermelho é azul, ela vai dizer, ah, é azul. Se você falar para um adolescente, ele vai dizer, opa, não é não, porque na escola eu vi, quer dizer, ele... O Google. Heteronomia, é o Google. Heteronomia, ou seja, diferentes noções de regras e normas e verdades. Ele vai questionar. Então deixa ele questionar. Porque é esse processo da heteronomia que vai levá-lo para a autonomia, a própria verdade dele. Então, se você quer, por exemplo, uma mãe que leva um filho para uma igreja, né? Ah, eu sou católica, levo meu filho para uma igreja católica. Pode até ser que ele não vai ser católico lá na frente, mas eu vou dar um elemento para ele ter como aprendizado. Se eu não der nenhum elemento, ele não vai provavelmente nem sequer questionar a presença de Deus. A verdade sobre religião, sobre Deus, sobre espiritualidade, não vai. Agora, se eu der um elemento, eu estou dando elemento para a heteronomia dele. Ah, meus amigos falam que não acreditam em Deus, que hoje é muito moda, né? O adolescente falar que não acredita em Deus. Mas, na minha casa, minha mãe me leva para a igreja e eles falam sobre a Bíblia, eles falam sobre, sei lá, o Alcorão, sobre... Existe uma verdade sobre isso, que meus amigos adolescentes simplesmente falam que não existe. Às vezes eu pergunto para o adolescente, o que você acha que acontece depois da morte? E eles falam, pô, eu não sei, nunca pensei sobre isso. Porque eles não têm elementos. Eles não chegaram, eles não têm, né, absunsores, como a gente chama, para olhar, questionar e criar essa heteronomia que vai levá-lo para a autonomia. Que aí vai ser aquilo que ele vai acreditar. E olha o poder, né, que os pais têm de dar repertório, né, de dar abertura para aquele ser que está se desabrochando questionar, né, e ao mesmo tempo colocar ele em alguma caixa de algum rótulo.
Porque se você cria alguém, aí às vezes a gente, né, no dia a dia a gente tá nervosa, a gente tá descompensado, o relacionamento não vai bem, leva uma bronca do chefe, a gente pega e joga aquela flecha, e daquela flecha você não é bom o suficiente, né? E é curioso que, como a gente tem a síndrome do impostor, ela é uma verdade, né? Na psicologia, na neurociência também. E ela é muito mais encontrada nas mulheres. Né? Então, assim, tomar cuidado quando a gente fala, principalmente para as nossas filhas, evidente, tem os filhos também, né? Mas eu sou mãe de uma menina, né? Sobre quando a gente questiona a capacidade deles, né? Até onde que eles podem ir, o que eles querem colher. A gente tem que tomar muito cuidado com essas flechas que a gente joga em relação aos nossos adolescentes, né, Cláudia? Essa coisa da síndrome do impostor ou da impostora é como se fossem absunçores mesmo que você vai colocando. No caso das mulheres, não são só os pais, né, André? A gente tem que entender Sim. que existe também uma cultura onde as mulheres não podiam, onde as mulheres não mereciam, elas eram criadas para serem submissas aos homens. É aquela coisa assim, então, né? A mãe fala dentro de casa, você não é boa o suficiente, aí eu tenho todo um contexto social que valida esse comportamento e eu vou crescendo e vou vendo, né, todo esse contexto social que vai validar isso. Mas trazendo aqui na questão da adolescência especificamente, né, o poder dessas flechas em relação aos nossos, né? É porque assim, a gente vai construindo as nossas crenças a partir daquilo que a gente aprendeu na infância. A primeira infância, né, de 1 a 7, 8 anos, é onde todo o nosso sistema límbico está sendo desenvolvido e formado. E nesse momento a gente não tem o racional desenvolvido, a gente só tem o emocional. Então, se eu grito com uma criança e falo, você é burra, aquilo vai ficar cravado no cérebro emocional dela, que depois, mesmo na construção do cérebro racional, ela entendendo que ela aprende, vai ter uma marca no cérebro emocional dela. E ela não vai saber entender. Ah, foi porque minha mãe gritou um dia e falou que eu era burra. Ela não vai saber buscar isso. Ela só vai ter aquela sensação que ela teve no momento que a mãe gritou. Então, por mais que ela tenha um construto racional que diz que ela sabe, que ela entende, que ela aprende, vai ter sempre uma âncora para aquele grito xingando ela de burra. E eu costumo dizer que a voz da mãe é soberana, né? Todos os professores podem falar que você é inteligente, mas se a mãe gritou que você era burra, é essa voz que vai ficar ecoando. Eu sempre digo, para pensar quais são as vozes que você ouve diariamente na sua vida. Foram as vozes que a sua mãe disse, cuidado, o homem não presta, cuidado, você não é capaz, não faz, se não é para fazer bem feito, não faz bem, é melhor não fazer. Essas vozes ficam enraizadas no nosso cérebro emocional, no sistema límbico, que foi construído até em torno de 8 anos, que é a primeira infância que Freud dizia já, né? Com todos os não recursos que o Freud tinha, ele já falava sobre isso. A criança é o pai do homem. Aquilo que eu falei para um filho até 7, 8 anos, com a voz soberana de uma mãe, vai ter muito mais força do que toda a experiência que ele vai ter. Até porque toda a experiência que ele vai ter, ele vai ficar filtrando de acordo com aquilo que a mãe falou. Olha, eu aprendi isso aqui, mas minha mãe falou que eu era burra, então eu aprendi mais ou menos. É onde vem a síndrome do impostor ou da impostora. Por mais que você prove que você sabe que você é boa, tem sempre aquela vozinha âncora que te arrasta. Qual é a solução para isso, Cláudia? Terapia. É olhar para esse sistema límbico e emocional, essa âncora, onde ela foi ancorada. Tira ela daí. Porque a criança não podia tirar, mas a mulher adulta, o homem adulto, né, ele tem esse poder de tirar e dar vazão, credibilidade para isso ou não. Ele consegue ter essa escolha, né? E aí os antigos falavam sobre o poder da oração. A ciência hoje comprova esse poder da oração, que nada mais é do que você repetir. É um mantra, né, que você repete, dizendo para esse cérebro, para esse sistema límbico, para essa âncora que está cravada lá em você, racionalmente. Então, um exemplo.
prático. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu sinto medo e me saboto e acabo não indo. Ou eu fico doente, ou eu fico com febre, ou eu perco o voo. É o meu emocional me segurando. Primeira coisa é ter essa consciência desse emocional que me sabota, que me diz que eu sou incapaz e que eu não vou conseguir. Então, racionalmente, você tem que se olhar no espelho e falar todo dia: eu sou capaz, eu estudei para isso, eu tenho domínio desse assunto. Eu posso, eu tenho um mestrado, uma pós-graduação, uma graduação que me compete, eu estudei, eu sei o que eu vou falar, eu vou. Por mais que você acredite, na primeira, na segunda, na terceira vez que você fizer isso, em algum momento o seu cérebro vai absorver essa informação e vai trabalhar em função dessa informação. O cérebro é programável, é reprogramar o seu cérebro. É colocar mais força nisso do que naquela âncora do emocional que diz que você não é capaz. É você confrontar sua mãe, na verdade. Por isso que choca, né? Porque você vai ter que olhar para sua mãe e falar: mãe, cara, desculpa, você estava errada, essa é a tua verdade. Porque na tua vez, no teu momento, a sociedade não deixava você ir dar uma palestra. Mas agora eu vou. A tua história foi essa, mas a minha vai ser diferente, porque eu vou construir diferente. Mas existe um confronto moral, porque você vai confrontar a verdade que a sua mãe te passou. Mas é saudável, é aquilo que eu falo, que o adolescente ele tem que ser questionador mesmo, ele tem que questionar essas verdades. E questionar com respeito, né? Porque Sim. Essa falta de hierarquia que a gente está vivenciando traz um pouco essa confusão, né? Qual é o limite, né? Onde está esse limitador? E aí, quando termina esse respeito, ninguém consegue mais conversar e compreender nada. A gente está vivendo momentos assim muito com muito exemplo disso, né? Como que é difícil a comunicação. Importante você ter dito isso, Andréa, porque esse confronto, ele é interno, tá? Ele não precisa chegar na mãe para dizer: mãe, olha, isso é teu, fica pra lá. Até porque, se fosse assim, as pessoas que não têm mãe viva não teriam como se curar disso. Né? Então, esse confronto é interno. É você sentar e falar: o que minha mãe falou para mim? A minha mãe falou para mim que eu era boa. Ok, por que a minha mãe falou isso? Qual foi a história da minha mãe? A minha mãe teve uma minha avó que era da roça e que não teve estudo e, portanto, ela não aprendeu, e ela dizia para minha mãe que a minha mãe não podia aprender, e de fato minha mãe não aprendeu, teve dificuldade, e aí ela projetou isso em mim. Agora eu entendi por que a minha mãe falou isso. Isso era uma história dela. Então eu devolvo para ela a minha história, que eu estou em 2022, hoje eu posso fazer uma pós EAD, eu posso estar no Nordeste fazer uma pós na PUC do Rio Grande do Sul, eu tenho acesso à informação, eu tenho o Google, eu tenho facilidades que a minha mãe não teve, minha avó menos ainda. Esse confronto é interno. Posso ter relacionamentos saudáveis, né? Porque as mulheres antigamente, elas, não só antigamente, mas assim, tinha muito isso, né? Da mulher calada, da mulher submissa ao homem. E aí veio muito essa coisa de o homem não presta, e isso está embutido de uma maneira até inconsciente nas meninas e mulheres de hoje. E aí cai de novo naquela história que você falou, lá da discoteca, né? Que o rapaz vem até ela e ela acaba escolhendo algo para tentar justificar aquela verdade materna. Isso. Que está lá guardada no inconsciente dela, né? A minha mãe falou que homem não presta, então eu não posso abrir portas para o homem que presta. Eu sou obediente. A voz da mãe é soberana. Até a própria religião nos ensina de que a gente não pode confrontar pai e mãe. Só que nós estamos em 2022. Né? Antigamente, você se formava em direito e você ia trabalhar com direito a vida toda com aquela graduação que você tinha. Hoje, se você sair da faculdade de direito apenas com a graduação de direito, você não vai para lugar nenhum. Ou você se especializa, porque aí tem várias nuances, né, do direito que você pode entrar e se especializar, ou só aquela graduação não vai te levar muito longe. Até porque existem leis nascendo todo dia, principalmente por causa do cyberbullying. Então, existem leis nascendo e sendo criadas a todo momento. Não dá mais para você ter uma graduação e sentar nessa verdade da graduação. Você tem que estar se especializando e estudando e evoluindo, porque o mundo está evoluindo muito rápido. E o conhecimento, ele é exponencial.
Quanto mais se sabe, mais se tem a saber. E junto com esse conhecimento, a gente tem uma questão fisiológica nossa, né? Que é a neuroplasticidade. Né? Quer falar um pouquinho essa neuroplasticidade é incrível. Porque a gente consegue refazer caminhos, criar novos caminhos dentro do nosso cérebro com a ajuda do cérebro. Né? Então, olhar para situações de uma maneira diferente, se você buscar, você consegue construir esses caminhos. Então, é importante a gente acreditar no poder que a gente tem de mudar o olhar e os valores sobre as coisas. Né? E o mais importante, André, é que assim, tudo que se sabe hoje da neurociência é bem menos do que se tem a saber e descobrir. O nosso cérebro realmente tem um poder tão infinito que a gente não consegue nem mensurar o que ainda precisa ser descoberto. A neurociência avançou em 20 anos o que ela não tinha avançado em toda a história da humanidade. Então imagina o quanto ainda se tem a saber. Como o conhecimento é exponencial, quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre quanto a gente tem para saber. Existem já vários experimentos e histórias, inclusive, de pessoas que perderam parte do cérebro. Elas perderam massa encefálica e elas conseguem viver muito bem por causa da neuroplasticidade. Então elas conseguem restabelecer os movimentos, né? Se ela perde uma parte da área motora do cérebro dela, ela consegue refazer esses caminhos neurais e consegue trazer de volta os movimentos. Pacientes que tiveram AVC, que tiveram perda da massa encefálica em acidentes, elas conseguem se restabelecer. Existe hoje muita gente estudando sobre essa reestruturação, reabilitação cerebral. Então, imagina, eu estou falando de uma coisa palpável. Agora, imagina em relação ao nosso conhecimento, à nossa crença, ao nosso poder de ir além. E aí, voltando naquilo da história, né, que você falou, das mulheres que não acreditam em si mesmas. Se a minha avó não pôde, se a minha mãe não pôde, eu posso. Eu posso. Hoje é cientificamente provado que você pode mesmo, que não existem fronteiras para o cérebro humano. Que a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor. Um pouco antes da gente começar o podcast, você me perguntou, né, sobre como que eu lido com esses adolescentes. Com conhecimento. Quem detém o conhecimento detém o poder. Eu vejo que as pessoas que mais sofrem são aquelas que têm menos conhecimento. Quando elas começam a estudar, e o adolescente ele é maravilhoso, porque eu dou uma informação, na outra semana eles vêm, olha, Cláudia, eu pesquisei e eu vi uma história, essa coisa do cérebro que você falou, eu vi um cara que perdeu uma parte do cérebro, Phineas Gage, e tal. Ele já vem com porque ele tem o Google, ele tem uma arma poderosa na mão, coisa que a mãe dele não tinha, a avó dele não tinha, por isso não explorou. Mas eles exploram e eles têm um mundo que eles vão atrás. Porém, é muito importante salientar isso que você falou. Eu sempre falo, cuidado com o que você está indo atrás, né? Tem muita informação também sem base científica. Vão atrás do que a ciência está comprovando, porque é muito perigoso isso também, né? O meu programa com adolescentes se chama Autonomy, de autonomia, porque eu sou contra a liberdade para o adolescente. Liberdade sem conhecimento é perigoso. É uma bomba. É uma bomba. Então, a autonomia é liberdade com responsabilidade, com conhecimento, sabendo aquilo que você está estudando, está lendo, tem base, não é ouvir qualquer coisa e sair reproduzindo. E você me falando isso agora, me veio um ponto que a gente conversou também antes de entrar aqui, sobre a questão dessa autonomia, né? Você falou, nossa, pessoas que tiveram grandes desafios se tornam grandes homens, né, por conta desse estágio de desafio. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, pessoas com pouco desafio, né, pessoas que não se lançam para a vida, tendem a se tornar frustradas, tendem a se tornar castradas. Eu mesma tomo muito cuidado para não castrar a minha filha, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia, eu tenho muita força. Quando eu percebo que eu vou castrar, eu dou um passo para trás. Mas o autoconhecimento me proporcionou isso. E eu percebo que muitas mães hoje não fazem isso. Tanto é que tem mães e pais que falam, nossa, meu filho vai ficar em casa com 30, 40 anos e está tudo bem. Né? E isso está se reproduzindo assim, de uma forma muito acelerada.
A gente está vendo homens que não conseguem desbravar o mundo, mulheres que não confiam que podem conquistar algo, porque ainda moram com os pais. O que a gente pode estar fazendo para aguçar a curiosidade desses adolescentes, no sentido de qual é a idade certa para sair da casa dos pais, qual é a idade certa para buscar a realização dos sonhos, qual é a idade certa para pegar a caneta da vida na própria mão, né? Com conhecimento e autonomia, Cláudia. Olha só, André, o que está acontecendo hoje? Isso também é um movimento cultural, né? Quando a gente percebe que a gente erra e quer questionar uma tese, a gente tem uma tendência de ir para a antitese, para o equilíbrio do conhecimento. Com a educação aconteceu um processo muito parecido, né? Os pais que batiam, que gritavam, que xingavam, que achavam que podiam, que, né, tinham os filhos como escravos ou submissos a eles. Então eram pais opressores, repressores. E aí todo mundo começou a estudar e perceber que estavam criando gerações de pessoas muito doentes, muitas dores, reprimidas, oprimidas. E aí houve o boom da liberdade, da libertação, da libertinagem. E aí pais que deixam tudo, que permitem tudo e que super protegem. Não, eu jamais vou fazer isso com meu filho. Porque antigamente a menina que ficava grávida, o pai jogava para fora de casa. E hoje a mãe fala, não, imagina, eu pego, eu cuido do meu netinho, eu cuido para minha filha poder ir para a boate, porque ela tem que viver, com 15 anos eu vou cuidar do filhinho dela. O que a gente criou? Uma geração que não aprende com os próprios erros, porque os pais não permitem. Eles quiseram sair dessa tese que ele contrariou e que ele foi vítima da repressão, e agora eles estão sendo permissivos demais. E aí está sendo criado um movimento de disciplina positiva, onde você tem que dar liberdade de escolha, mas essas escolhas não podem ser muito grandes, né? Você tem que ser firme, mas tem que ser gentil. Então a gente está aprendendo agora essa síntese desse movimento. Mas a gente ainda tem muito disso. Filhos que não aprenderam. O que você falou da plasticidade? Como que é construída a plasticidade cerebral? Com esforço. Essa plasticidade são sinapses que são construídas, mas para elas serem construídas, você tem que ter algo que te obrigue a se esforçar para aprender. É um desafio que te coloca na parede, que você tem que pensar o que eu vou fazer para sair disso. Ah, já sei, vou para a direita ou para a esquerda? Vou para a esquerda, que é melhor. Na hora que você se obriga a ter uma solução para algum problema, portanto, tem que ter uma situação-problema. Eu não estou falando de dor, estou falando de situação-problema. Um desafio, algo que te instigue a pensar. Só que o que acontece hoje? O adolescente, eu estou triste, eu estou em depressão, porque aí é o processo neural dele, o que o pai e a mãe faz? Leva para um médico e dá um remédio para ele não ter problema. Então ele nem pensa como sair desse problema. E a adolescência é um buraco onde você saiu da infância e está sendo preparado para ir para a fase adulta. E nesse buraco, nesse processo gestacional, né, que eu comparei a uma grávida, é um processo onde você vai ter que aprender. A grávida não aprende. Ah, eu aprendi que eu tenho que dormir mais porque eu estou sendo, né, estou me cansando mais. Ah, eu tenho que comer mais e melhor porque eu tenho um bebê no meu corpo. O adolescente também tem que aprender as formas que ele vai ter para lidar, para se relacionar, para resolver problemas. E se o pai protetor, a mãe protetora, tira o adolescente disso e medica, vai estar remediando, mas não vai estar... E tirando a chance dele construir se permitir errar, achar solução, né? E aprender. Vou deixar bem claro aqui uma coisa. Eu não sou absolutamente contra remédios. Se eu estou com uma dor intensa, eu tomo remédio. Só que eu vou investigar de onde vem essa dor intensa e eu vou resolver a raiz dessa minha dor. Então o remédio, ele existe e ele é importante. Mas para me tirar de uma situação grande de dor, aí eu vou procurar um especialista que vai me dizer o que eu preciso fazer para resolver a causa da minha dor. Só tirar a dor não resolve, não cura. Remedia, mas não cura. E a dor normalmente é um alerta, né?
A dor é o alerta daquilo que está errado acontecendo. E na adolescência terão várias dores, porque terão vários alertas. Escuta, chega, sai do berço, vai para a vida, agora você vai ter que aprender, agora você vai ter que ligar para pedir a pizza, agora você vai ter que entrar na padaria e conferir o troco. Enquanto você era criança, papai e mamãe faziam para você, agora você vai ter que começar a aprender a fazer. Claro que isso causa dor, está tirando a pessoa de um mundo que ela estava confortável e está colocando em outro que ela não conhece. O que o adolescente precisa, André? Precisa de apoio, precisa de compreensão, precisa de pessoas que estejam ali dizendo para ele, olha, é assim mesmo, tá tudo bem. Então quando o adolescente chega para mim, Cláudia, eu sinto muita preguiça. E eu falo para ele, mano, tá tudo bem, não precisa de sentir preguiça. Você tem noção do gasto calórico que seu cérebro te obriga todos os dias? Então, ok, descansa Uma amiga minha falou assim, nossa, mas meu enteado dorme muito. Eu falei, tá tudo bem ele dormir. Ele precisa dormir. Ele precisa. A Organização Mundial de Saúde fala isso. A quantidade de horas que o adolescente precisa dormir não é igual ao de um adulto que já está formado e estabilizado. O corpo dele está produzindo hormônios e neurotransmissores que até então não produzia, assim como a grávida. Por quê? Porque o aparelho reprodutor dele começou a funcionar. Estava ali quietinho. Inclusive, alguns desses estudos fez com que alguns países, como Estados Unidos e Inglaterra, criassem o período vespertino para o adolescente. Isso não tem no Brasil, tem bem pouco, eu acho. Bem pouco. Pelo contrário, jogam um colegial onde você tem que acordar 5 horas da manhã para entrar às 7, né? Eu tive muita dificuldade com isso. E me sentia muito ruim, muito mal. Às vezes você pega com a cara nos livros dormindo. Muito, eu me sentia muito mal. E era julgada igualmente mal por aqueles que viam tudo isso. Né? E se sentia culpada porque você não. E o dia que eu descobri na neurociência que tá tudo bem, que eu precisava dormir naquela época, que meu corpo precisava dessas horas a mais de sono, pra mim foi assim, sair da caixa da preguiça, sabe, Cláudia? Foi libertador isso pra mim, viu? Imagina você descobrir que você não é preguiçosa, que era um processo do teu corpo e que você é uma pessoa como outra qualquer, que tem disposição. Só que você se tornou, muitas vezes, a pessoa se torna preguiçosa porque é um processo. O adolescente não tem a disposição de fazer as coisas. Aí os pais começam a gritar. Você é preguiçoso, você é inútil, você é vagabundo. Só que o pai, quando fala isso, a mãe, quando fala isso, na verdade ela está criando uma verdade na cabeça do adolescente. O adolescente, quando vem para o consultório, eu pergunto para ele, quem você é? Ele me traz a fala dos pais. Eu sou preguiçoso, eu sou vagabundo. Ele acreditou já, porque ele nem questionou. Foi o pai e mãe que falou, é uma verdade. E aí, todas as vezes que ele tem que acordar e não tem disposição para acordar, ele ouve aquela voz, eu sou preguiçoso, eu sou vagabundo, eu não quero nada com a vida. E ele começa a produzir isso na vida dele. Ele é, na verdade, vítima daquela voz que comanda ele. É um comando que produz uma realidade. Então, da mesma forma, se você falar para o seu adolescente que você tem em casa, filho, tá tudo bem, a grande questão é assim, é o teu corpo que exige 12, 13 horas de sono, você precisa dormir mais, você tem que dormir mais cedo, já que você acorda às 6 horas da manhã, só que aí o pai e a mãe não têm esse controle hoje em dia de dizer para o filho, você vai dormir 9 horas da manhã. Aí é a questão. E aí ele usa a desculpa verdadeira de dizer, não, mas ele não quer dormir, ele só quer ficar na internet. Mas ele não tem o que querer. Ele está na heteronomia. Ele está construindo uma autonomia. Ele tem que saber que ele precisa dormir 13 horas por dia, que é importante ele dormir 9h30 para poder acordar às 6 com disposição. Então não é que ele é preguiçoso, é que ele não está dormindo o tempo suficiente. Entende? E essa questão de, você falou agora da internet, né, do adolescente ficar no quarto na internet, o que você... porque muitos falam assim, olha, eu tenho que ter a minha intimidade, né? Você acha que é intimidade? Eu já ouvi... Privacidade. Privacidade. Eu já ouvi relatos de mães que falam assim que tirou o parafuso da porta do quarto. Né? Como lidar, né, com essa... Assim, não entrar, né, na privacidade de uma forma... violenta, né? Passar o limite. Ser repressor, né? Ser repressor e ao mesmo tempo respeitar
pouco dessa privacidade com o nosso medo, né? Porque eu fico me imaginando o pavor que eu vou ter se de um dia minha filha ficar trancada no quarto, mexendo na internet sem eu saber o que ela tá assistindo, né? Ou com quem ela tá conversando, né? Na verdade, assim, a gente tem muito medo disso como mães, né? Também. E aí, onde que ficaria esse limite, assim, desse controle, do controle do adolescente, né? Da repressão, do controle do medo da mãe, porque a gente tem um medo dele ser engolido pelo monstro que vai sair de dentro do computador. Acho que é mais ou menos isso, né? E de não tornar essa relação tão conflituosa, assim, para que isso tudo possa ser conversado, sabe, Cláudia? Isso é construído na infância. Né? Você acha que é lá na infância? Na infância. Só que se não foi construído na infância, como tem mãe que fala assim, meu Deus, agora meu filho já é adolescente e eu não construí. Ok, nada está perdido. Mas é construído na infância, dando conhecimento e criando uma ponte de comunicação com esse filho. Esse filho tem que olhar para o pai e para a mãe como pessoas confiáveis. Eles têm que acreditar. Então, se uma mãe xinga, se um pai xinga, ele está perdendo o crédito que tem com o filho. Quando você passa informação e conhecimento, seu filho vai te olhar como um detentor do conhecimento. Embora tenha Google, embora tenha amigos, embora tenha professores, mas ele olha, ele respeita a verdade, a autoridade. É a construção da autoridade que você falou no começo. Uhum. A gente tem que fazer isso com os filhos. Eu sempre dou um remédio para pai e mãe, que no meu conceito é infalível, que se chama horinha de mãe. É o pai e a mãe dedicar 1 hora da vida deles para um filho, para construir essa relação de autoridade. Quando o pai e a mãe dão informação, quando o pai e a mãe mostram para uma criança, eu sei, eu estudo, eu faço uma pós-graduação, eu vi o doutor fulano de tal falando, o doutor fulano de tal, eu dou referências, eu estou construindo uma autoridade na cabeça do meu filho. Então, quando um adolescente fala assim, corta que é legal, você vai sentir um alívio quando o sangue sair no corte do seu pulso. Esse adolescente vai dizer, o que minha mãe diria sobre isso? E ele vai buscar a referência da mãe, porque foi um construto. A mãe construiu isso. Então ela não precisa ser repressora. O repressor, aquele que grita, é aquele que está distante. Ele está desesperado, ele não sabe se fazer ouvir. Então ele vai gritar e vai reprimir. Só que o repressor e o opressor, ele atrai o traidor. Porque quando você reprime, principalmente o adolescente, ele vai te trair, ele não vai chegar para você para trazer isso e te perguntar, mãe, o que você acha sobre cortar? A mãe que vai gritar e vai dizer, eu vou pegar a sua amiga, eu vou levar ela para a polícia. Se eu sei que a minha mãe vai falar isso, eu jamais vou levar isso para minha mãe. Porque a gente não construiu. A minha mãe não me mostrou que ela é uma pessoa equilibrada e que tem conhecimento. Ela não é a fonte do conhecimento para mim. Ela é uma louca histérica que vai gritar, vai querer prender minha amiga, uma julgadora, uma repressora. Então eu vou mentir para ela. E quando eu minto para ela, eu estou traindo a confiança dela. Por isso que o opressor atrai o traidor. É uma matemática. Não, a Monja Coen falou recentemente num vídeo dela, né? Que tipo de pessoa você é quando alguém para estar com você tem que mentir? É isso. É sobre isso. E vamos só fechar na hora da mãe, nossa horinha de mãe, que eu acho importante. Essa questão da hora de mãe que você falou, da horinha de mãe, eu aprendi isso com você, né? Que é a qualidade de tempo, não é a quantidade de tempo. Então, assim, como é importante nós estarmos emocionalmente bem e dispostos a dar qualidade de tempo para os nossos filhos, independentemente da idade, né? Porque isso vai fazer com que as relações elas sejam mais firmes, né, Cláudia? Então, se você quiser falar um pouquinho dessa horinha de mãe, das pessoas que não sabem o que é a horinha de mãe, para mim a horinha de mãe me aproximou muito da minha filha. Eu acredito que a gente está no caminho bom. Então, fala um pouquinho aí dessa horinha de mãe. A horinha de mãe é uma dedicação, é a mãe entrar no mundo do filho. O filho vai abrir portas, vai dar permissão para que a mãe conheça quais são as verdades, as vontades, o que o mundo está trazendo para essa criança. Porque na hora da heteronomia ela vai pegar as verdades dos pais e versus as verdades do mundo. Quais são as verdades do mundo que ela está pegando?
né? Então, nessa horinha de mãe é uma hora que a gente dedica para o filho, uma vez por semana, e vai conversar e vai ouvir, né? Cláudia, como que fica essa coisa da hora da mãe, de mãe, quando a mulher, né, o pai, tem mais de um filho? É uma horinha para cada filho. Se você tem 3 filhos, são 3 horas por semana, um para cada filho. Você vai edificar essa relação ouvindo, entrando no mundo desse filho. Aliás, quando tem mais de um filho, aí é mais importante ainda essa horinha de mãe. Para ele entender que ele tem irmãos, mas que você é mãe dele. Você é mãe dos 3, mas você continua sendo mãe dessa criança. Porque ela sente falta. Quando ela tem 2 irmãos, ela sente falta de um momento só com a mãe. A prova disso é que quando a mãe começa nessa horinha de mãe, os filhos começam a cobrar. Ó, você não fez a horinha de mãe essa semana. Ó, você não fez, né? Porque é importante para eles. Eles se mostrarem como indivíduos que somos, sozinhos. Eu, Cláudia, como indivíduo. Não eu, Cláudia, irmã do A e do B. Como filhos. Porque a mãe tem essa coisa do coletivo. Não, e tem mãe que pega a hora de mãe e faz com que o filho mais velho faça a hora de mãe, né? É muito complicado isso, né? O papel da mãe... Terceiriza, olha. Não dá para terceirizar, né? Porque aí você vai estar magoando e causando memórias aí muito ruins no filho mais velho, né? Sim, terceirizando e dando um peso que o filho mais velho não pode suportar. Ele não é pai nem mãe, ele é um filho, ele é pequeno, ele está junto com o outro irmão, ele não é pai do outro irmão, nem mãe do outro irmão. Então, gente, para finalizar, o que eu quero pedir para a Cláudia é falar o que é, né, essa figura do adolescente tão incompreendido dentro das nossas casas, né, que ele não está nem na fase adulta, mas ele já deixou de ser criança, mas ele tem que ter o espaço dele, o respeito, ele tem o direito sim de dormir, ele não é preguiçoso. E diz pra gente aí um recadinho para esses adolescentes e depois fala pra gente onde a gente pode te encontrar nas suas redes sociais. Bom, o recadinho é: quem detém o conhecimento detém o poder, né? Atrás de grandes poderes há grandes responsabilidades, como diz o filme. Então, tome posse disso. Estudem, se vocês querem brigar e argumentar, e vocês podem mudar o mundo porque vocês têm energia para isso. Mas estudem, tenham conhecimento. Não basta só a asa da fé, tem que ter a asa da ciência também para qualquer voo. Eu estou nas redes sociais como @ClaudiaAndradeAroeira e gostaria de te agradecer por esse espaço. E é isso. Seja sempre bem-vinda aqui. E esse foi o primeiro de vários episódios do DonaCast. Eu aguardo vocês nas próximas edições. Até mais.